Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos em geral, a minha saudação fraternal e agradeço porque estamos novamente juntos para estudarmos a lição número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical. Esta programação é patrocinada pela 8ª Igreja Batista Filadélfia aqui em Curitiba, cujos pastores também damos uma saudação muito fraternal. É o pastor Luiz Pedroso e Sandra Pedroso, são os seus titulares. Também uma saudação ao pastor Gilson Bétega, colaborador do ministério desta mesma igreja. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos estudar uma importante lição. Preste atenção para comprovar da sua importância. Ela foi escrita por um dos expressivos nomes da literatura evangélica, notadamente da denominação batista independente. Refiro-me ao ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, membro atuante desta 8ª Igreja Batista, de cuja lavra já estudamos boas e edificantes lições. Seu título é O Cristão e a Ética, Valores Permanentes. O seu texto áureo diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Palavras sábias, escritas pelo decano e experiente, bem como amoroso discípulo e apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15. João, o evangelista, ou simplesmente apóstolo João, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E além do Evangelho segundo João, também escreveu as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Como introdução, o autor descreve que recentemente, mais precisamente em dezembro de 2021, o Senado Federal fez a sabatina do candidato indicado pelo presidente da República ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, a instância maior de julgamento e interpretação das leis brasileiras, a saber, a Constituição. Em nossa Carta Magna, há leis que determinam condutas éticas da sociedade. Em um certo momento, ao ser questionado sobre um assunto em que há conflito direto entre o que a Bíblia ensina e o que a Constituição diz, o referido candidato ao Supremo Tribunal Federal afirmou: na minha vida, sigo a Bíblia. No Supremo Tribunal Federal, seguirei a Constituição. A resposta politicamente correta suscita uma indagação. Na questão da ética, das condutas de cunho moral, haveria algo que possa substituir a Bíblia? Podemos viver essa dualidade entre fé e profissão? Nesta lição estudaremos sobre valores permanentes da ética cristã. Vamos refletir juntos. Primeiro, a ética e o temor ao Senhor. Nosso personagem em destaque neste tópico é José, o filho da velhice de Jacó. Ele, desde moço, se destaca pela obediência e postura diferenciada em relação a seus irmãos, que tinham má fama. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Conhecemos o desenrolar dessa história. Seus irmãos tinham inveja de José, o protegido do pai. O repúdio a José foi intensificado em 2 episódios: a túnica presenteada por seu pai Jacó, que evidenciava sua preferência a José. Isto está lá registrado em Gênesis capítulo 37, versículo 3. E os 2 sonhos do jovem, que demonstrava que seus irmãos se submeteriam
e se prostrariam diante de sua pessoa, isto é, de sua liderança. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 11. José é vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas, torna-se escravo no Egito, na casa de Potifar, chefe da guarda de Faraó, e passa algum tempo na prisão antes de assumir a responsabilidade de governar toda aquela imensa terra. A história de José é semelhante à história de Daniel, que trabalhou na administração de 3 reinos diferentes: Nabucodonosor e Belsazar, Dario o Medo e Ciro o Persa. José é um exemplo de servo de Deus, que respeitou as leis e manteve a ética em seus valores espirituais, baseados na lei do seu Deus. Apesar do sofrimento e da tristeza por ser tirado da comunhão da família e do convívio com seu pai, José nunca abandonou o temor do Senhor como norma de conduta ética. Isso fica claramente exposto na sua difícil experiência com a mulher de Potifar, que constantemente instigava José para um relacionamento íntimo, sexual e pecaminoso, fora do matrimônio, isto é, adultério. Diante da insistência da mulher, José afirmou, abro aspas, meu senhor Potifar nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Esta referência bíblica encontra-se em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ele não estava agindo assim somente para preservar emprego ou para agradar Potifar, mas porque temia a Deus e sabia o que era correto perante o Senhor. Uma aplicação. Que importância o temor ao Senhor tem tido em nossas ações éticas? Item número 2. A ética e os mandamentos. O Decálogo, os 10 mandamentos, foi dado ao povo de Israel pelo Senhor Deus por intermédio de Moisés. Nele vemos o cuidado do Senhor pelo seu povo. Os mandamentos e toda a lei constituíam um tratado de conduta ética e moral. Podemos interpretar os mandamentos como uma obrigação, especialmente pela ênfase na proibição de determinadas ações. Note-se a repetição da palavra não, advérbio que expressa negação. Não matarás. No entanto, podemos também perceber que fazer as escolhas certas nos livrará de dificuldades e angústias oriundas das consequências do pecado. Ética é escolher corretamente. Vamos exemplificar. Foi compartilhado um vídeo curto nas redes sociais sobre um jogo de futebol. Um defensor e um atacante disputavam uma jogada, quando de repente o defensor tem um estiramento muscular, abandona a jogada e começa a mancar. A bola sobra para o atacante, que segue em direção à meta adversária. No entanto, segundos depois, o atacante, percebendo a contusão de seu colega de profissão, para a jogada e chuta a bola para fora. Aqui prevaleceu um valor ético. O atacante não levou vantagem pessoal diante da contusão de seu adversário. Será que todos teriam a mesma atitude?
A ética pressupõe tratar ao próximo da mesma maneira que desejamos ser tratados, com respeito, dignidade e amor. Por isso, ao ser questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aliás, isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Aplicação. O amor tem sido o termômetro de nossa conduta ética diante dos mandamentos de Deus. Item número 3, a ética e o mundo. Podemos negociar algum valor ético das Escrituras com o mundo? Por exemplo, a mentira, a inveja, a impureza sexual, a idolatria, o homicídio, o roubo ou os vícios. O que a Bíblia diz daqueles que praticam essas coisas? Diz que não entrarão na Nova Jerusalém, que ficarão ao lado de fora das portas. Confira lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e 22, versículo 15. O apóstolo Paulo também dá ênfase a esse assunto em sua primeira epístola aos Coríntios, dizendo que não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Veja lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 9 e 10. Sabe aquele comentário recorrente nos arraiais cristãos? O fulano está com um pé dentro da igreja e com outro no mundo. De fato, há pessoas que querem amar a Deus, mas não abrem mão da felicidade terrena. Ainda que esta contraria os valores éticos e morais divinos. A prova disso é a existência de igrejas cujos líderes e membresia vivem uma realidade homoafetiva. Há louvor, pregação e orações, mas evidentemente uma interpretação errônea das Escrituras. Será que temos o direito de acomodar no céu aqueles que querem viver as práticas pecaminosas da terra? É por isso que o apóstolo João adverte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Vamos para o ponto número 4, que tem como título a ética e a contribuição financeira. Aqui novamente estamos diante de duas possibilidades: a obrigatoriedade ou a voluntariedade. Quando Israel pede a Samuel que separe alguém para ser rei da nação, o povo foi alertado quanto à questão financeira. Um imposto seria instituído pelo qual a 10ª parte dos cereais e do rebanho seria designada ao reino que se estabelecia, bem como os servos e servas para servirem no exército e ao rei. Referência que você pode encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 11 a 18. Não se faz a obra de Deus sem recursos financeiros.
A Bíblia apresenta princípios como o dízimo. Malaquias, livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 13, versículo 10. As primícias e diversas formas de contribuições. Por exemplo, Davi ofertou, juntamente com o povo, grande quantidade de espécies, ouro e prata, para a construção do templo, realizada posteriormente por Salomão, seu filho. Isto você pode conferir no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lembra com gratidão do esforço dos irmãos da Macedônia e Acaia para ajudar aos santos em Jerusalém. Abro aspas. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Chega a ser comovente. E esta parte está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 26. De fato, nossa maior preocupação está na teologia da prosperidade, existente nos arraiais evangélicos. Nessa teologia, em sua prática cultica, parece-nos que as ofertas e dízimos não são apenas parte normal dos ofícios, mas a ênfase principal. Não são capazes de realizar um culto sem dar grande e demorada ênfase ao ofertório. Em algumas programações específicas, sacrificar, entre aspas, significa atender a um apelo de oferta financeira. Na questão da ética das ofertas, valem as palavras de Jesus. Abro aspas. Então, tenha a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21. Observando-se sempre a recomendação da espontaneidade. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Concluindo, irmãos, mais do que nunca precisamos de santificação, permitindo que a ética de Deus apresentada nas Escrituras permeie nossa vida e o nosso testemunho cristão. Seja na conduta profissional, na vida familiar, financeira, a ética sempre deve estar presente. Os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, as epístolas pastorais, os livros de Salmos e Provérbios são fontes abençoadoras da ética bíblica para as nossas vidas. Vamos pesquisar, vamos estudar e vamos ensinar e praticar o conselho de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém.